Quais são as principais abordagens teóricas que a senhora utiliza em seu meio de trabalho com os alunos? Ali eu não uso uma só abordagem, né? Primeiro, assim, a criança vem, eu faço tipo uma sondagem, né? Alguns eu já conheço de outros anos, outros o professor me traz, ou na entrevista com a mãe, daí a gente usa a abordagem de acordo com o que a criança ali precisa, né? Tá. Como a sua instituição lida com a inclusão de aluno com diferentes necessidades educacionais? Olha, a gente tenta ser o mais inclusivo possível, né? A criança chega, a gente tenta fazer tudo que está ao nosso alcance ali para eles. Tá. Fazemos o encaminhamento, encaminhamos para o AE, tem umas famílias que não aceitam, então a gente faz de acordo com o que conseguimos. Como a senhora acompanha o processo dos alunos ao longo do tratamento? Eu acompanho ali no AE, né? E em sala de aula, converso com o professor. Aqui na biblioteca, como eu faço a biblioteca à tarde, eu consigo ver eles como eles são com os colegas, que lá é individual, né? Daí eu consigo ver com os colegas como é, se estão fazendo. Tá. Quais são os desafios e as oportunidades da inclusão escolar na atualidade? O desafio é bastante, assim, porque cada vez tem mais criança, né? Com mais criança dentro da turma, assim, com laudo, sem laudo. Então, isso é o desafio. E cada um diferente um do outro, né? Daí tu tem que lidar ali Sim. com cada um numa sala com vários. Tá. E as oportunidades? Oportunidades justamente, né? De ver o diferente, né? De trabalhar com esses universo ali de modos de aprender, de modos, né? Tá. O que fez você se tornar uma psicopedagoga e o que faz a motivar? A primeira coisa, assim, eu fiz uma pós em inclusão. Daí a psicopedagogia veio, assim, depois, né? Tentando, assim, entender um pouquinho mais e mais. Tu vai ver, é a primeira que tu tá fazendo. Depois tu vai buscar mais e mais e mais. Tá. Quais são as principais dificuldades para um psicopedagogo pode enfrentar com a criança e com o adolescente? Pra mim, assim, a principal coisa é a negligência da família. Porque quando a família tu não consegue ali, não dá abertura, aí tu te fica de braços atados, não tem o que fazer. Tá. Quais são os exercícios e ferramentas que você utiliza na sua terapia? Bom, ali a gente faz. O AE é diferente de um consultório, né? Aqui da escola, do consultório de psicopedagogia. Tá. Aqui a gente trabalha assim, não como reforço escolar. A gente trabalha assim, habilidades que não foi desenvolvida. Tenta fechar aquelas lacuninhas que vai ficando, sabe? Tentar a criança se abrir pra gente entender um pouquinho, que às vezes no todo, na sala, eles não se abrem, né? A gente tenta ali, sozinho, individual, ver se eles se abram mais. Tá. Daí, assim, eu trabalho... Geralmente, eu faço o material. Eu vejo, assim, qual é o personagem favorito. Daí eu vou criando o material de acordo com o que as crianças gostam, sabe? E o que eu tenho que desenvolver com elas. Porque daí eles começam a conversar, eles começam, sabe, a entrar naquele personagem. Tá. E alguns, assim, eu consigo trabalhar jogos prontos, mas a maioria eu crio. Tá. Como é chegado o aluno até você e qual o passo a passo para esse acompanhamento? O AE da escola é só alguns tipos de laudo, né? Alguns transtornos, algumas coisas. Por exemplo, sim, o TDAH não é público do AE, não frequenta, a não ser que ele tenha uma perda cognitiva, daí ele entra devido a essa perda cognitiva. Então, no AE a gente primeiro vem a criança, né? Encaminhamos o laudo para o núcleo e o núcleo autoriza a participação. Ou assim, a criança não tem laudo, mas a gente vê que alguma coisa ali ela precisa. Então a gente faz um parecer pedagógico, manda para o núcleo e só pode ser atendido se o núcleo autorizar. Eles autorizam o atendimento, a gente faz a matrícula deles no AE e eles são atendidos. Tá. Como a senhora vê o futuro da psicopedagogia e quais as melhorias? Eu acho assim que a psicopedagogia é fundamental, assim, porque cada vez assim, em sala de aula tá chegando mais crianças, né? Até para entender um pouquinho de cada um, a dificuldade daquele ali,
Eu acho maravilhoso, né? Sempre gostei. Uhum. E oportunidades, tem N oportunidades, né? Porque, assim, essas crianças estão chegando também no mercado de trabalho. Então, não é só na escola, tem tu trabalhar em N coisas, consultório, eu acho que tu faz a Uhum. clínica também, né? Uhum. Não só com criança, com adulto, porque tem cada vez mais adulto pegando os laudos, né? Sim. Também. Tá. E Então, quais as melhorias que tu acharia útil? a valorização, né? A valorização do profissional, a importância do profissional, Uhum. né? Porque uma criança que faz o acompanhamento, tu vai ver, é completamente diferente de um que não faz. Tá. Quais são os conselhos que a senhora daria para alguém que está começando nessa carreira? A principal coisa, assim, ó, não, como é que eu vou dizer assim, terminou e se acomodou. Não dá. A gente tem que ir buscando mais e mais e mais se atualizar, né? Claro, tu vai correr pelas crianças, mas também uma coisa eu vou te dizer, teu mental, teu psicológico, tu não pode abandonar, sabe? Porque assim, tu tá lidando ali com as crianças, tu tá vendo, a gente entra na vida deles, sabe? Tu vai pra casa com aquilo na cabeça e, ai, porque isso? Só que tem coisa que eu tô tentando, tô trabalhando isso, tá? Tô fazendo, faço minhas terapias também, Uhum. porque aquilo a gente leva pra vida da gente. E tem coisa que não depende de nós. E daí o que que acontece? A gente se frustra, né? Porque tu Uhum. imagina isso e aquilo e a família simplesmente negligencia. E daí a gente vai se frustrando, se frustrando. Então, faz o que tu pode fazer, o melhor para a criança no tempo que eles estão ali contigo e o resto, infelizmente, não cabe a nós. Tá bom, muito obrigada, Thalita.